Sabe, tem uma história na Bíblia que sempre mexe comigo. É sobre Elias, um homem que, assim como nós, tinha seus medos e suas dúvidas. Ele viveu num tempo difícil em Israel, quando o rei Acabe e sua esposa Jezabel espalhavam a adoração a falsos deuses. Imagina só a coragem necessária para se levantar sozinho contra um rei. Elias era um homem simples, da região de Gileade, vestido com roupas de pelo de camelo e um cinto de couro. Nada de especial por fora, mas por dentro. Por dentro havia uma chama que só Deus podia ter acendido. Você já sentiu alguma vez que precisava defender algo importante, mesmo sentindo-se pequeno diante do desafio? Então você entende um pouco do que Elias enfrentou. O rei Acabe tinha se casado com Jezabel, uma princesa estrangeira que trouxe consigo o culto a Baal, um falso deus. Ela não apenas praticava sua religião pagã, mas perseguia e matava os profetas do Deus verdadeiro. As pessoas tinham que escolher entre seguir a Deus ou agradar ao rei e rainha. Muitos escolheram o caminho mais fácil, dobrando os seus joelhos a Baal. Você já esteve numa situação onde parecia ser o único a pensar diferente? É desconfortável, não é? Pois Elias se viu assim, como uma voz solitária dizendo não, quando todos ao seu redor diziam sim. Foi nesse cenário que Deus chamou Elias para uma missão que mudaria tudo. Num dia que parecia comum, Elias se apresentou diante do rei Acabe com uma mensagem que ninguém queria ouvir. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser por minha palavra. Consegue imaginar o silêncio que deve ter caído na sala do trono? Anunciar uma seca numa terra que dependia da agricultura era como decretar uma sentença de morte. O rosto de Acabe provavelmente empalideceu, depois se contorceu de raiva. Elias estava desafiando não apenas o rei, mas também Baal, que seus seguidores acreditavam ser o deus da chuva e fertilidade. Com essas palavras, começou uma batalha espiritual que sacudiria todo o reino. Depois dessa confrontação, Deus orientou Elias a se esconder junto ao riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Lá, sozinho no silêncio do deserto, ele bebia a água do riacho enquanto corvos, sim, corvos, traziam-lhe pão e carne de manhã e à tarde. Você já recebeu ajuda de onde menos esperava? Assim foi com Elias. Aquelas aves normalmente carniceiras tornaram-se mensageiras de Deus. Que imagem poderosa, não acha? Enquanto a seca castigava a terra, Elias aprendia que Deus cuida dos seus mesmo nos lugares mais improváveis. No entanto, conforme a seca avançava, até mesmo aquele riacho começou a secar. As provisões miraculosas continuariam, mas Deus tinha outros planos para seu profeta. Quando o riacho secou completamente, Deus enviou Elias para Sarepta, uma cidade fora de Israel, na região de Sidom, ironicamente a terra natal da rainha Jezabel. Ali, Deus havia preparado uma viúva para sustentá-lo. Quando Elias chegou aos portões da cidade, encontrou uma mulher juntando lenha. "Pode me trazer um pouco d'água numa vasilha para eu beber?" pediu ele. Enquanto ela ia buscar, Elias acrescentou: "Por favor, traga-me também um pedaço de pão." A resposta dela parte meu coração. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer uma última refeição com seu filho antes de morrerem de fome. Você consegue sentir o desespero dessa mãe? Elias então fez à viúva um pedido que parecia absurdo. "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não se esgotará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." Que dilema para aquela mulher. Usar seus últimos recursos para alimentar um estranho, mas algo no olhar de Elias, na firmeza de suas palavras, a convenceu. Ela obedeceu e testemunhou o milagre diário. Não importava quanto usasse, a farinha e o azeite nunca acabavam. Você já viu Deus multiplicar o pouco que você tinha quando decidiu confiar primeiro nele? Elias permaneceu na casa da viúva por muito tempo, e todos os dias o milagre da farinha e do azeite se repetia. Mas então uma tragédia aconteceu. O filho da viúva ficou doente e morreu. A mulher, em sua dor, confrontou Elias: "O que você tem contra mim, homem de Deus?
Você veio para lembrar-me de meu pecado e matar meu filho? Você conhece essa sensação de questionar a Deus quando algo terrível acontece? Elias pegou o menino dos braços dela, levou-o para o quarto onde estava hospedado e clamou a Deus: Ó Senhor, meu Deus, por que trouxeste também desgraça sobre esta viúva que me hospedou, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou pela vida da criança. O Senhor ouviu o clamor de Elias e o menino voltou à vida. Imagine a cena quando Elias desceu as escadas com o menino nos braços e o entregou à mãe, dizendo: Veja, seu filho está vivo. A mulher, entre lágrimas de alegria, declarou: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da sua boca é verdade. Este milagre não foi apenas para confortar uma mãe em luto, mas também para fortalecer a fé de Elias para o que viria a seguir. Pois após 3 anos de seca devastadora, Deus estava pronto para confrontar diretamente a adoração a Baal em Israel, e Elias seria seu instrumento. Depois de 3 longos anos de seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. A situação em Israel era desesperadora. A fome era tão severa que até o rei Acabe e seu administrador Obadias estavam pessoalmente procurando grama para os cavalos e mulas reais. Obadias era um homem temente a Deus que havia escondido 100 profetas do Senhor em cavernas para proteger-los da fúria de Jezabel. Quando encontrou Elias no caminho, prostrou-se e exclamou: É você mesmo, meu senhor Elias. Você consegue imaginar o misto de medo e esperança no coração desse homem? Ele temia que entregar o recado de Elias ao rei pudesse custar sua própria vida. Quando Acabe finalmente encontrou Elias, suas primeiras palavras foram acusatórias. É você mesmo o perturbador de Israel? Elias respondeu com coragem: Não tenho perturbado Israel, mas sim você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então Elias lançou um desafio: reunir todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Era hora de decidir de uma vez por todas quem é o verdadeiro Deus. Você já esteve numa situação onde precisou defender sua fé. Elias estava prestes a fazer isso diante de uma nação inteira, um homem contra centenas de falsos profetas. No Monte Carmelo, Elias confrontou o povo: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O silêncio que seguiu deve ter sido ensurdecedor. Então Elias propôs um teste: 2 touros, 2 altares, mas nenhum fogo. Cada lado invocaria seu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Todo o povo concordou. Você consegue sentir a tensão no ar? Imagina estar ali no topo daquela montanha com o céu azul acima e o mar Mediterrâneo brilhando ao longe, enquanto esse confronto espiritual decisivo estava prestes a acontecer. Os profetas de Baal foram os primeiros. Prepararam seu touro, construíram seu altar e começaram a clamar: Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam ao redor do altar da manhã até o meio-dia. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto. Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Então eles gritaram mais alto e se cortaram com espadas e lanças até sangrarem, como era seu costume. Continuaram profetizando freneticamente até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta, nenhuma voz, ninguém que respondesse, sinal algum de vida. Você já viu alguém se esforçar tanto por algo que no fundo não tem poder algum? Chegou a vez de Elias. Primeiro, ele reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas, um símbolo poderoso do que precisava acontecer na vida espiritual de Israel. Colocou a lenha, cortou o touro e o pôs sobre a lenha. Então fez algo surpreendente, mandou que derramassem água sobre o sacrifício. Não apenas uma vez, mas 3 vezes, até que a água escorresse ao redor do altar e enchesse o fosso que ele havia cavado. Por que fazer isso? Para mostrar que o que viria a seguir só poderia ser obra de Deus. Você já esteve numa situação tão impossível que só um milagre resolveria? Elias estava deliberadamente tornando sua situação ainda mais impossível.
Com tudo preparado, Elias simplesmente orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que estás fazendo seus corações voltar para ti. Não houve gritos frenéticos, nem danças, nem automutilação, apenas uma oração sincera pedindo que Deus revelasse quem ele é. E então aconteceu. O fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e o solo, e até secou a água no fosso. Consegue imaginar esse momento? O céu se abrindo e o fogo divino descendo? Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e clamaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A demonstração de poder foi tão convincente que ninguém podia negar o que seus olhos haviam testemunhado. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal. Não deixem nenhum escapar. Eles foram capturados e executados. Um julgamento severo, que refletia a lei de Israel contra os falsos profetas que desviavam o povo da adoração ao verdadeiro Deus. Você talvez se sinta desconfortável com essa parte da história, e compreendo isso. É difícil para a nossa sensibilidade moderna entender a gravidade da idolatria naquele contexto histórico, onde ela estava ligada a práticas como sacrifício de crianças. Com a questão dos falsos profetas resolvida, Elias disse a Acabe: suba, coma e beba, pois já se ouve o barulho de forte chuva. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Ele mandou seu servo olhar para o mar. 6 vezes o servo voltou dizendo: não há nada. Na 7ª vez ele relatou: uma nuvem pequena como a mão de um homem está subindo do mar. Essa pequena nuvem logo cresceu, cobrindo o céu, e uma forte chuva caiu, acabando com a seca de 3 anos. Você já orou persistentemente por algo, mesmo quando não havia sinal de resposta? Elias nos ensina sobre a perseverança na oração. Tomado pelo poder do Senhor, Elias ajustou seu manto no cinto e correu na frente da carruagem de Acabe todo o caminho até Jezreel, uma distância considerável. Que imagem poderosa! O profeta, energizado por Deus, ultrapassando os cavalos reais. Mas a história dá uma virada surpreendente. Quando Jezabel soube o que aconteceu aos seus profetas, enviou uma mensagem a Elias: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã a esta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias, o mesmo homem que acabara de desafiar 450 profetas, ficou com medo e fugiu para salvar sua vida. Isso não lhe parece estranhamente familiar? Como podemos ser tão corajosos em um momento e tão temerosos no seguinte? Elias fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor que os meus antepassados. Depois de todo aquele triunfo no Monte Carmelo, ele caiu num profundo desânimo. Você já se sentiu assim? Vitória num dia, desespero no outro. Exausto, Elias adormeceu, mas Deus não havia terminado com ele. Um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias viu um pão assado sobre brasas e um jarro de água. O anjo retornou, tocou-o novamente e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Fortalecido por essa comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. No Monte Horebe, Elias entrou numa caverna para passar a noite. Ali o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Deus então mandou Elias sair e ficar no monte perante o Senhor. Veio um vento forte que despedaçava os montes, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias ouviu o sussurro,
cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou na entrada da caverna. A voz suave perguntou novamente: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele repetiu sua queixa, sentindo-se sozinho em sua missão. Mas Deus corrigiu sua perspectiva. Ainda há 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então o Senhor lhe deu novas tarefas: ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta para sucedê-lo. Que lição preciosa! Às vezes buscamos Deus em eventos grandiosos e dramáticos, mas frequentemente Ele fala no silêncio, no sussurro suave. E quando nos sentimos sozinhos, Ele nos lembra que nunca estamos tão isolados quanto pensamos. Elias encontrou Eliseu arando com 12 juntas de bois. Passando por ele, Elias jogou seu manto sobre os ombros de Eliseu, um ato simbólico de chamado. Eliseu entendeu imediatamente o significado. Ele correu atrás de Elias, pediu para se despedir de seus pais, sacrificou seus bois, usou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Então seguiu Elias e tornou-se seu assistente. Que abandono completo de sua vida antiga! Você já sentiu um chamado tão claro que estava disposto a deixar tudo para segui-lo? Eliseu não hesitou, ele queimou literalmente suas pontes, transformando suas ferramentas de trabalho em lenha para o sacrifício, mostrando que não havia volta. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, de uma maneira que ninguém mais experimentou. Enquanto caminhava com Eliseu, Elias disse: "Fique aqui, o Senhor me enviou a Betel." Mas Eliseu respondeu: "Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei." Esta cena se repetiu mais 2 vezes. Eliseu sabia que algo extraordinário estava para acontecer e não queria perder. Quando chegaram ao rio Jordão, Elias enrolou seu manto, golpeou as águas e elas se dividiram. Os 2 atravessaram em terra seca. Elias perguntou: "O que posso fazer por você antes de ser levado?" Eliseu pediu: "Uma porção dobrada do teu espírito." Um pedido ousado, não acha? Ele não queria riquezas ou fama, mas o poder espiritual para continuar o ministério de seu mentor. Enquanto caminhavam e conversavam juntos, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: "Meu pai, carros e cavaleiros de Israel!" E não o viu mais. Então rasgou suas vestes em 2 partes, um sinal de luto profundo. Mas logo pegou o manto que havia caído de Elias, voltou para o Jordão, golpeou as águas e disse: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" As águas se dividiram e Eliseu atravessou. Quando os outros profetas viram isso, declararam: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Elias havia partido, mas seu legado continuava vivo. Sabe o que mais me toca nessa história de Elias? Como ela fala diretamente ao nosso coração hoje. Todos nós temos momentos de grande fé, como Elias no Monte Carmelo, e momentos de profundo desânimo, como Elias debaixo da árvore do deserto. Deus não o rejeitou em nenhum desses momentos. Na depressão, Deus estava lá enviando um anjo com pão e água, dando-lhe descanso, falando numa voz suave, e no final, Deus o honrou de maneira única, levando-o diretamente aos céus. Esta história nos lembra que Deus compreende nossas montanhas russas emocionais, permanece fiel quando vacilamos e promete estar conosco até o fim da jornada. Como Elias, somos chamados não à perfeição, mas à fidelidade, mesmo com nossas fragilidades humanas. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, deixe um like carinhoso para me animar a continuar. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão alimentar sua alma. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa história mais mexeu com você? Fico esperando sua resposta. Que Deus abençoe grandemente sua vida.